Saudações, vigia das pessoas, aquele que mora lá depois do sol. Estamos vendo Reis, como você nunca viu. Hoje, o capítulo 0. Sim, no capítulo 0, que não aparece no livro de Reis, eu preciso falar sobre o primeiro rei de Israel, Saul. Sua história já foi contada, inclusive aqui por mim, quando falamos sobre o livro de Samuel. Nós acabamos de comentar o livro de Reis, de Juízes, perdão. E o livro de Juízes, ele mostrou o intervalo entre a ação dos patriarcas, Moisés, Josué, Arão, e os reis. Nesse período de tempo entre os patriarcas e reis, as pessoas faziam o que dava na telha. Então, lá no capítulo, se eu não me engano, Samuel, capítulo 8, o povo clama, dizendo que quer um rei, porque todos os povos circunvizinhos tinham um rei. E eles também queriam um rei que fosse à frente na batalha. Samuel ficou muito irritado. Aí Deus falou para Samuel: não, Samuel, não é contra você que eles estão se voltando, é contra mim. Deles um rei. Então Deus pegou o melhor que tinha ali para o momento e o colocou como rei, Saul. Saul era um bom homem. Ele era meio esquisito. Era meio na dele, sabe? Era de uma família rica, era bonito, grande. O texto bíblico diz que ele se sobressaía do ombro de todos os israelenses, todos os filhos de Israel. Só que ele era meio assim, diferentão. Era um homem simples, porque apesar de rico, a história começa contando que seu pai perdeu uns cavalos, umas mulas, e mandou o filho procurar. Enquanto o filho estava procurando, Deus disse ao profeta Samuel: ó, tá vindo um rapaz aí, ele vai ser o escolhido para ser o rei de Israel. Então Samuel foi lá na taberna. Samuel ficou até preocupado. Se alguém descobrir que eu estou ungindo um rei, o bicho vai pegar. Ah não, acho que não foi nessa história. Esquece isso. Porque não tinha rei, não é? Então não tinha como ninguém conspirar contra ele. Acho que foi depois, quando Deus pediu para que Samuel ungisse Davi, que Samuel ficou com medo e aí teve essa. Mas para a unção de Saul, o profeta preparou uma carne especial, chamou ele para o banquete e deu um pedaço especial e falou: olha, você foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Saul guardou aquilo no coração, não é? E ele falou assim: olha, as mulas já foram achadas, agora o pai de você está preocupado com você. E aí foi.
Nesse caminho, nesse ínterim, Saul ele se encontra com um grupo de profetas e, e ele profetiza também. Tanto é que depois dali nasceu aquele provérbio, ué, Saul agora virou profeta? Então chegou o grande dia. Samuel mandou todas as tribos se reunir e caiu na tribo de... Esqueci agora, fugiu agora qual foi a tribo. Não lembro. Mas foi escolhida a tribo e depois quando escolheu as famílias, foi escolhida a família de Saul. E quando foi escolhido o rei, nas famílias, escolheu-se Saul. E aí Saul estava desaparecido. Aí perguntaram, cadê o Saul? Aí Deus falou assim, ó, ele está no meio das tralhas. Aí foram lá procurar e Saul estava escondido dentro da bagagem. Saul não gostava muito de desaparecer não. Ele era um homem bem na dele. Eu tenho uma grande predileção por Saul. Pena que depois que ele começou o seu reinado, ele pisou na bola umas 2 ou 3 vezes. E aí Deus falou, não quero mais você. Vou chamar outro. Alguém que seja segundo o meu coração. E aí Deus acaba escolhendo Davi. E aí que entra o diálogo de Davi com Deus, que fala, se eu for arrumar um outro rei, eu vou ser perseguido por esse rei. Mas aí, estamos falando de Saul ainda. No dia que ele foi aclamado rei, ele não se vestiu de rei e foi reinar, não. Foi para casa, trabalhar nos seus campos. E aconteceu que os inimigos, não sei se eram os filisteus, estavam provocando ele. E eles propuseram, esses inimigos, um acordo que a partir dali o povo de Israel seria escravo deles. E aí o pessoal pediu, ainda eles iam fazer umas coisas feias, não sei se eles iam vazar os olhos, ou iam cortar os dedos, acho que era vazar os olhos. E vocês serão nossos escravos. Os bonitinhos falaram, queremos uma semana para pensar. E eles foram lá e conversaram avisaram para Saul. Saul ficou muito irritado com isso, conclamou todo o povo de Israel, pegou uma bezerra, matou um boi, né, e dividiu para as 12 tribos e disse, isso vai acontecer com aquele que não for comigo à guerra. No outro dia estava todo mundo ali, bonitinho para ir combater com Saul. E aí chegou no dia do povo de Israel se entregar ao povo inimigo. Então eles foram lá com um grande exército de Saul. E aí foi o início das batalhas de Saul, né? Venceram e Saul foi aclamado rei. E aí começou a reinar de fato. Ele cometeu 2 grandes erros. O primeiro foi oferecer sacrifícios em lugar do profeta. Ele ia para uma batalha, como estava demorando muito. Essa história já está aí, quando eu comentei Samuel, tá, gente? Como Samuel, o profeta, estava demorando muito, ele mesmo pegou dos bois e ofereceu em sacrifício. E aí Deus se irritou e tirou dele a coroa. Falou, se não fosse isso, você seria rei o tempo todo. Seus filhos seriam rei depois de você. E outro erro outro pecado grave que ele cometeu foi visitar a vidente de Endor. O profeta tinha morrido e ele foi lá e pediu para consultar o espírito dele. E aí a mulher falou, você é o rei, pensa que eu não sei? E você está querendo que eu faça isso para você me matar, porque existe um decreto que o Senhor mesmo promulgou de que quem consultasse os mortos seria um morto. Quem consultasse os mortos seria morto. Ele falou, não, minha senhora, pode fazer. E ela fez uma sessão espírita horrorosa. Ela fala,
Estou vendo um velho subindo. É assim, assim. Ele falou, é Samuel. E de fato eles tiveram um colóquio ali, mas sabemos pela Bíblia que essa sessão com Samuel seria impossível, porque Samuel estava morto. Primeiro que se Samuel fosse falar com Saul ali, ele não subiria da terra, ele desceria do céu, não é? Porque quem sobe da terra é quem está condenado lá no inferno. Então, que mais? Outra coisa, se eles estavam brigados quando Samuel faleceu, acha que Samuel ia querer falar com ele? Certamente não. E por isso o reinado foi tirado dele e entregado a Davi. Primeiro livro de Reis, começa contando a vida de Davi, o segundo rei, e já começa contando a partir da sua morte, porque diz que o rei está bem velhinho, blá 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 blá. Mas também está essa história aí que eu contei no passado. Davi assumiu o reinado sobre Israel, teve perseguições, os seus filhos o perseguiu, inclusive Absalão tomou o seu reinado, tomou sua coroa, dormiu com suas esposas. Isso foi pagamento em troca de Davi ter dormido com a esposa de seu general. Então Deus disse, o que você fez às escondidas, o seu filho fará no alpendre, na sacada. E de fato foi. O seu filho Absalão pegou as concubinas de Davi e namorou com elas ali em cima, à vista de todos. Namorar no sentido moderno da palavra. Que mais? Também o Reis 2, ele cita Simei. Simei é um aparentado de Saul que estava lutando contra Davi a favor de Absalão. Então quando eles estavam fugindo, ao atravessar o rio, não sei se foi o Jordão, Simei começou a jogar pedra e espraguejar de Davi. Tanto é que o seu general, acho que o Joabe, Abner, não se lembro, queria matá-lo. Aí Davi falou, não, se meu filho está contra mim, imagina o filho de meus inimigos, deixa ele. E ele fugiu de Absalão, aí houve a peleja, ele ganhou de Absalão, então ele está voltando. Voltando, agora o general falou, vamos matar esse incircunciso aí. Simei, né? Aí ele falou, não vamos matar não. Hoje ninguém morre em Israel. O rei voltou e está tudo bem. Davi era um homem muito de bom coração. Ele era muito amoroso, não é? Um detalhe da história da vida de Davi é que ele queria construir um templo e Deus não queria construir, não deixou ele construir. Gostou muito da ideia e mas não deixou ele construir porque ele tinha mãos sujas de sangue. Mas o sangue que sujava as mãos dele não era o sangue das batalhas, era o sangue de seu amigo, porque ele matou seu amigo para ficar com a mulher dele. Fugiu agora o nome do amigo, mas já está comentado em livros anteriores aí. Eu só estou falando assim para a gente se ambientar com o contexto de reis, para que você saiba que desde o primeiro rei, que foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Então a história contada em Reis, na verdade, a primeira história contada em Reis é a de Salomão. Entende? Então é importante você ver
esse capítulo, porque eu vou chamar ele de 0, justamente para ficar a contagem certinha, tá? 0, 1, 2. Então, o livro de Reis começa dizendo que Adonias, que era irmão mais velho de Salomão, que queria ser rei. Ele até se proclamou rei. Mas Davi lutou, Betseba, a mãe de Salomão, foi falar com Davi, e Davi falou, não, o rei é Salomão. E aí foi um perrengue total. Davi dá conselhos a Salomão, manda matar os seus inimigos, não é? Entre eles, os generais, eram 2 generais, um general e um sacerdote, que fizeram coisas que Davi não se agradou. Mas como era seu amigo, estava ali, ele poupou. Mas ele disse para Salomão, você precisa cuidar desses carinhas, porque senão você não vai conseguir governar Israel. E aí, Salomão cuidou deles. Inclusive teve um que, acho que era sacerdote, ele se pegou ao chifre do... Ai, fugiu agora a palavra. Ele foi no templo e se pegou ali no santuário porque achou que não seria morto. Mas aí Salomão falou, mate-o a si mesmo. Também tem a história de Simei, lembra aquele Simei da borda do Jordão? Salomão falou assim, olha, você vai fazer uma casa aqui em Jerusalém e vai ficar morando aqui. Porque no dia que você sair daqui, você morrerá. Você será morto e o seu sangue será cobrado de você mesmo. Eu acho que Simei era meio parente de Saul. Aí, passado 3 anos, Simei resolve sair da cidade para procurar uns jumentos que tinham se perdido, ou um fugido, um escravo, não lembro mais, eu li, mas minha mente não está muito boa. E Salomão ficou sabendo disso. Então ele falou, eu não falei que se você saísse de Jerusalém você morreria? E decretou que ele fosse morto ali na frente dele. Puxa. Agora vamos falar de Adonias, irmão de Salomão. Adonias, o bonitinho, foi pedir para sua mãe, fugiu o nome da mãe agora, para que o rei Salomão desse por esposa a mulher que ficou com Davi na sua velhice. Eu nem sei se ela foi esposa dele, mas o rei estava com muito frio e aí arrumaram uma mocinha bem nova lá para ficar com ele. Então o Adonias pediu essa moça, pediu para a mãe. Quando a mãe falou para Salomão, ele falou, então ele está querendo o quê? Está querendo o meu reino, está querendo a minha coroa, ele já tentou me derrubar. E aí ele ordenou que Adonias fosse morto. Então, vamos considerar comentados o capítulo 0, que introduz os reis, a história de Davi, assim meio por cima, e a história de Salomão, meio por cima. Porque essas histórias em detalhes estão nas crônicas e estão no livro de Samuel. Tá bom? Muito obrigado porque você esteve aqui conosco. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Se inscreva, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, porque isso é importante. Hoje nós somos pequenos, mas amanhã seremos grandes. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir.